todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 até o 3. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. O tema de hoje é: Deus sempre veio ensinar o seu povo. Diz o apóstolo que antigamente, isso quer dizer lá no Antigo Testamento, Deus, ele sempre tinha profetas para anunciar a sua palavra ao povo. E a sua palavra era pedir que o povo se arrependesse e recebesse o perdão. Porque o Messias haveria de nascer. No Novo Testamento, Jesus já veio, já nasceu, já morreu por toda a humanidade, e aí ele também ressuscitando subiu aos céus. E o apóstolo Paulo é logo depois disso. Os apóstolos logo depois disso pregam a mesma palavra que os profetas pregaram, só que com uma diferença: o Messias já veio. Ele já pagou os pecados de toda a humanidade. Então, a preocupação de Deus, do tempo do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, e aí também diz o próprio texto que o próprio Filho veio falar o Santo Evangelho, depois os apóstolos, e também a igreja, por longos e longos anos e séculos, foi pregando a palavra de Deus. E até os dias de hoje nós temos esta palavra pregada para nós no culto, nas devoções, na mídia, na Bíblia. E nós podemos abrir a Bíblia, a palavra de Deus está lá. E quantas Bíblias existem? Uma enormidade de Bíblias. Então, se não gostamos dessa, podemos gostar de outra ou de outra também. Então, nós podemos ter Bíblias na linguagem que nós queremos. Se seja mais a tradicional, ou então a linguagem de hoje, ou uma intermediária, nós podemos escolher a linguagem que Deus quer falar ao nosso coração. E a única coisa que nós precisamos fazer é ouvir esta palavra. Se nós sabemos ler esta palavra. E se nós queremos somente ouvir e sabemos ler, também podemos ouvir ou também podemos ler. Então a palavra de Deus é trazida para nós, isso lá desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e toda a história da igreja cristã, até os nossos dias e pela frente, ela é trazida sempre. Deus sempre achou alguém para anunciar. E poderíamos até exagerar um pouco. Até para-choque de caminhão tem palavra de Deus. Então, alguém falar que nunca pôde escutar a palavra de Deus é meio difícil. Em países onde reina o paganismo, lá é proibido falar de Deus. Tem países no mundo árabe, no Egito, por exemplo, alguém andar com uma Bíblia debaixo do braço, ou uma Bíblia, ou 3 Bíblias dentro de um carro, pode ser preso, porque eles falam que isso é contra a lei da igreja deles. E nós estamos aqui num país onde temos liberdade, mas se nós olharmos um pouco mais longe, não é só nos países árabes que nós não podemos ter a nossa fé no Deus verdadeiro. Nós temos que ter deuses que são inventados por seres humanos. O Deus verdadeiro, ele não pode ser adorado lá. E se nós adoramos, vamos presos. Mas também na própria China, esses países comunistas como um todo, Coreia do Norte e assim por diante, lá é super proibido a palavra do Senhor. Mas nós podemos ouvir assim mesmo, porque vem do exterior para eles e eles também podem ouvir.
Como nós temos aqui ouvintes que são da China, de Taiwan e assim por diante. Só que eles não podem se identificar porque eles podem ser presos por causa disso. Alguns deles, e provavelmente estão nos ouvindo agora, eles conversaram comigo e pediram para que eu continuasse o trabalho da divulgação do Evangelho aqui pelo Facebook ou então pelo YouTube ou WhatsApp, que eles iriam dar um jeito de traduzir e ouvir esta mensagem. Então nós não devemos recuar com a palavra do Senhor. A palavra está aí para ajudar as pessoas, mas nem todos têm a liberdade para ouvir essa palavra. Se nós moramos num país onde temos essa liberdade, aproveitemos, porque existem países que é especialmente proibido falar do Deus verdadeiro. Pode-se falar de uma montoeira de deuses que esses seres humanos inventaram e até milhares de anos para trás. Mas o Deus verdadeiro, esse não pode ser anunciado. Por isso, vamos falar do jeito que nós conseguimos. Vamos compartilhar as mensagens cristãs para que mais pessoas possam ouvir que Jesus Cristo é o Salvador. E se é proibido lá confessar esta fé de forma pública, não é de repente proibido assistir nas mídias a palavra de Deus que vem aos seus ouvidos. Vamos também nos colocar em oração, pedir que Deus abençoe o Evangelho pelo mundo inteiro. Então, assim como Deus, Ele pregou e enviou profetas lá no Antigo Testamento, apóstolos, pastores e muitos religiosos para pregarem a palavra, e Ele nunca parou com isso, na verdade, Ele estava preocupado e queria a salvação. E Ele sempre achou diversas maneiras de ensinar que Jesus Cristo é o Salvador. E é nesta fé que nós temos a salvação. Creia que Jesus Cristo é o teu Salvador e você está salvo. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoaste com a Tua palavra lá desde os tempos antigos. E o Senhor continua nos abençoando e assim muitos podem ouvir a Tua palavra pela boca de profetas, apóstolos e pastores, diáconos, religiosos, pessoas que confessam o Teu santo nome. Ajude-nos para nós não desistirmos de anunciar a Tua palavra. Ajude também aqueles que têm as dificuldades da perseguição. Colocamos tudo isso em Teu santo nome, ó Senhor Jesus. Amém.